Pode começar, pessoal. Tá. Essa é a nossa última apresentação sobre o nosso projeto. O projeto se trata da análise e otimização estrutural do eixo ferroviário. O grupo é composto pelo Vinícius, o Douglas, eu, o João Guilherme, o Gabriel e o Vitor. Pode passar. Então, aqui é a nossa parte da nossa sustentação do vagão. Ele é composto pelo eixo metroferroviário, as rodas, lateral, a mola, o rolamento e a travessa central. Isso vai dar o suporte para carregar o vagão, suportar as rodas e dar movimento, segurança e estabilidade para o trem. Pode passar. Então, qual que é a nossa problematização do projeto? A massa do nosso eixo, o que nós propomos era reduzir a massa do nosso eixo de forma que atenda toda a segurança e funcione conforme o requerido pelo projeto. Então, tem que carregar a carga do vagão, o peso toda, manter a velocidade, a parte dinâmica, a parte estática, e reduzindo uma massa que vai otimizar esse eixo, a produção, e economicamente também. Então, algumas questões que levaram a essa problematização. O eixo vai ser otimizado, então, mas ele ainda continua tendo que seguir algumas normas de segurança e garantindo a resistência mecânica. Então, não pode ter qualquer geometria no nosso projeto, ele deve seguir algumas normas, não pode gerar falha de maneira que traga maior satisfação, não pode ter vibração, não pode ter barulho, nada. E o custo deve ser algo viável e sustentável. Pode passar, por favor. Aqui são a lista de requisitos, o que a gente queria que foi decidido, que os clientes gostariam que tivesse esse projeto, e está especificado na lista de requisitos. Pode passar, por favor. Então, para pesquisa, determinação da meta, a gente procurou vários artigos, e esse artigo que está listado em negrito, ele foi a principal fonte de pesquisa e para determinação da nossa meta, o que a gente queria chegar, onde que a gente poderia trabalhar e melhorar o nosso eixo a fim de garantir que esse eixo seria satisfatório. Pode passar. Então, a gente tem o nosso DFME top-down, que de maneira geral seria para todo o sistema do trem ali, como que funcionaria. Então, a gente fez o DFME top-down para truque de vagão, rodas, e a gente chegou, passa, por favor, o maior valor do DFME top-down no total ali, justamente no nosso eixo ferroviário, que é o foco do nosso trabalho. Pode passar. Aí a gente fez o DFME bottom-up, que é o DFME de componente, para especificar ainda mais. Então a gente foi definindo severidade, ocorrência, detectabilidade das falhas, para chegar que duas partes precisavam ter um foco maior no plano de ação. Pode passar, por favor. Mais um. Outro. Então, a série do guarda-pó e a parte central ficaram com um RPN de 200. Esses foram os focos do nosso plano de ação, porque a gente teria que dar maior atenção para tentar, pelo menos, diminuir a ocorrência, porque a detectabilidade é difícil mudar e a severidade, uma vez definida, ela não muda, né? Então, a ocorrência é a única que poderia diminuir para diminuir o RPN. Pode passar, por favor. O DF6 bottom-up, a gente selecionou a prioridade, né? Por causa do modo de falha, em 200 da saída do guarda-pó e 200 da parte central. Pode passar, por favor. Então, ele teria que reduzir ali, que garantir as resistências da saída do guarda-pó, que poderia gerar uma fratura por fadiga, descarrilhamento, com severidade 10, ocorrência 5, com falhas ocasionais de detectabilidade 4. Pode passar. O mesmo serve para a parte central, que deve garantir também a maior leveza no eixo, que é a parte que a gente vai diminuir a maior massa.
assegurando ainda a resistência mecânica. Tem severidade 10 também, ocorrência 5 e a detectabilidade 4. Pode passar, por favor. Bom, para a matriz de custo, foi feito o plano de custo. A matriz de custo ela foi feita uma análise para cada componente do sistema, baseado no volume de cada um, multiplicado pelo custo do quilograma do material do nosso componente. Isso se deve ao fato da gente estar fabricando um eixo onde os seus componentes não são vendidos ou sequer fabricados separadamente. Portanto, o custo de cada um deles será devido à quantidade de material a ser utilizada em relação ao total. Aí nessa primeira tabela a gente tem basicamente o componente, a função, o peso deste componente, a quantidade e o custo por quilo que a gente fez o nosso levantamento, né? Aí pode passar, por favor. Aí nessa segunda tabela seria basicamente o custo do maquinário, ou basicamente do maquinário que seria utilizado para a fabricação deste nosso componente. Aí a gente colocou basicamente como as pastilhas, o suporte das pastilhas, o custo da mão de obra e talvez um aluguel do maquinário. Aí pode passar, por favor, de novo. Daí, para o nosso plano de ação, baseado nos resultados do nosso DFMEA Bottom-up, foi elaborado o plano de ação, né, com a finalidade de diminuir os valores mais altos de RPN do projeto, onde destacam-se a geometria incorreta da parte central do eixo e da sede do guarda-pó, que pode causar descarrilhamento com RPN total de 200. Além disso, temos múltiplas potenciais fraturas com severidade de 10, que podem ter seu valor de ocorrência diminuído. Daí a gente separou basicamente o componente, a ação que seria feita e o resultado que teríamos, né, se realizada a ação. Aí acho que pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho também a respeito dos protótipos, né, que foram realizados no software SCAD, né, no Solid Edge. Então, inicialmente, esse foi um primeiro protótipo que foi feito, que contempla o eixo ferroviário, que é o nosso elemento de estudo, né, na parte central, na cor prata. Na cor bronze também as rodas ferroviárias, né, e também os rolamentos que são posicionados nas mangas do eixo, né. Pode passar, por favor. Posteriormente, também foi realizada a elaboração de um protótipo do bug ferroviário, né, que seria o nosso sistema como um todo que está em análise, né, que estava em análise. Então, o bug ferroviário, como a própria norma trouxe e foi comentado no início, né, ele é composto pelo rodeiro, né, que foi o protótipo mostrado anteriormente, as laterais, né, que são essas partes na cor em bronze, e também pela travessa central. Pode passar. Aqui nós temos um pequeno vídeo demonstrativo, né, do bug sendo desmontado, né. Aí. E aqui nós temos o nosso desenho técnico, né. O desenho técnico do eixo ferroviário em si, ele foi praticamente fundamentado na NBR 5559, né, que é a norma regulamentadora que traz todas as medidas, né, para cada modelo de eixo que existe nessa norma, bem como também diversos tipos de tolerâncias que existem para esse tipo de elemento mecânico, né. Então nós temos a concentricidade entre a manga e a sede de rodas, né? Nós temos também muitas tolerâncias dimensionais, principalmente nos diâmetros, né? E também longitudinais, né? Porque levam em consideração a questão da bitola, né? Que é muito importante, e quando nós excedemos essa tolerância, pode haver também ali uma folga entre o rodeiro e a via férrea, né? E também o acabamento superficial que se dá com base no torneamento, né? Então aí nós temos todos os detalhamentos, né? É interessante ressaltar também esse detalhe B, que ele traz
uma característica bastante interessante nesse eixo, uma vez que tanto os rolamentos quanto as rodas, né, elas são montadas ao eixo num processo denominado eixamento, né? Então ele é colocado num dispositivo, numa máquina de alta pressão que funciona como uma prensa, na verdade, e eles são montados sob pressão no eixo, tanto o rolamento quanto as rodas, né? Pode passar. Bom, além dessas informações que a NBR 559 nos deu sobre parâmetros de projeto, como as tolerâncias, a NBR também diz informações sobre os processos de fabricação. Dentre esses, as informações descritas na NBR 559 são: a razão entre o diâmetro do lingote inicial e o diâmetro máximo do eixo deve ser de aproximadamente 3. O descarte, deve haver o descarte do lingote um pouco superior para eliminar o rechupe, e os zigotes eles devem ser reaquecidos para prevenir defeitos internos e possíveis superaquecimentos. Para eixos com tratamentos térmicos que aconteçam depois do forjamento, é necessário que eles sejam resfriados abaixo da temperatura de formação antes do início do tratamento térmico. E para que a recristalização do metal ocorra, o eixo deve ser resfriado lentamente até que atinja temperaturas inferiores a 538 graus Celsius, antes de qualquer reaquecimento. A norma também diz que o uso do CNC não necessariamente implica um aumento de custo, uma vez que o uso de uma programação no CNC bem alinhada, mesmo atribuindo custos ao projeto, ela reduz esses gastos em produções em longa escala, que é o que acontece na produção dos eixos metroferroviários. Pode passar. O seguinte slide traz uma imagem que está na NBR 559, que traz informações sobre o tipo de aço que se utiliza para a produção desses eixos. O tipo F, que foi utilizado em nossas simulações, traz, por exemplo, informações como tamanho de grão, tensão de ruptura, tensão de escoamento que esse material deve oferecer. Lembrando que eixos normalizados, o aquecimento deve ter uma temperatura acima da zona crítica, seguida de esfriamento lento com auxílio de sopradores, ou seja, promovendo um escoamento forçado. Em caso de têmpera realizada no eixo, o eixo deve ser resfriado em água, óleo ou polímero em temperatura inferior à de transformação. Além disso, se o revenimento deve ser feito em temperaturas inferiores à de transformação, no intuito de minimizar os efeitos das tensões residuais provenientes da têmpera realizada. Pode passar. Aqui nesse caso, nós separamos a manutenção em 3 componentes, sendo a manutenção preditiva ocorrendo nos rolamentos, a manutenção preventiva ocorrendo nas rodas e no eixo, sendo as partes sede de rodas e diâmetro da manga o foco da manutenção nos eixos. Essas manutenções, bem executadas, elas vão reduzir as prazas imprevistas e principalmente a ocorrência de manutenção corretivas, que levam a grandes custos em virtude do tempo tomado. Aqui, em destaque, a manutenção preventiva que vai ser efetuada nos locais de rolamento, ela vai ser analisada pelo método de análise de vibrações. Nesse caso, vai ser possível ter uma compreensão em tempo real das condições reais de funcionamento do sistema. Esses termos que visto aí na tabela, eles remetem às frequências características do sistema que vão refletir o tipo de cada falha. Por exemplo, o BPF1 seria uma frequência característica de falha para um defeito na pista externa aí da malha ferroviária. E assim por diante com o BPFO, BSF e FTF. Pode passar. A manutenção nas rodas ferroviárias, elas vão basicamente ser
feita na dimensão dessas rodas, sendo que a altura máxima dos frisos da roda deve ser de 38,10 milímetros e se no caso as rodas atingirem essas dimensões, elas devem ser tiradas de circulação imediatamente. Como é feito esse ensaio, é conhecido como sulco testemunha, no qual consiste em uma ranhura remanescente do processo de reperfilamento do rodeiro. A profundidade desses sulcos aí, para onde vai ser instalado o nosso sulco testemunha, deve ser inferior a 1,2 milímetros em altura em relação à linha base inferior a 9,5 milímetros. Pode passar. Aí, em relação à manutenção feita nos eixos, onde seria se aplicar a nossa manutenibilidade. A norma NBR 16440, ela implica algumas dimensões aí do nosso eixo, em um limite em que o eixo pode ser trabalhado. Ao atingir essas dimensões, os eixos devem ser substituídos. Então, essa seria a aplicação da nossa manutenibilidade. A gente tem o apoio da NBR 16440 e aplicando ela nas dimensões com uma visão constante da alteração dessas dimensões, é possível trocar esses componentes, no caso os eixos, e manter o sistema operando com eficiência. Pode passar. A próxima imagem é só apenas sobre as dimensões do diâmetro de manga. E é isso. Bom, até o último seminário, a gente deu uma solução prévia para o nosso problema, mas não chegamos a entrar a fundo nos cálculos. Agora a gente vai entrar a fundo nos cálculos de fato e obter os resultados. Então, utilizando o ANSYS, a gente entra na árvore de projeto e para utilizar ela, a gente deve especificar alguns aspectos. Entre eles, nós temos a determinação do material, então vamos utilizar o aço classe F, que já dito, a importação da geometria modelada, a definição dos esforços e condições de contorno do eixo e, finalmente, vamos realizar a optimização do projeto. Bom, a árvore de otimização é dividida em três abas principais. A primeira delas é a de objetivos e restrições. E depois temos os domínios do problema, que o Douglas fica mais à frente. E finalmente temos a aba de resultados. Bom, nos objetivos e restrições, a gente vai definir um chamado range de valores. Esse range de valores vai ser um valor em que o programa vai utilizar para poder realizar os cálculos. Então, a gente vai especificar um certo range e dentro desses valores, baseado nos requisitos de entrada já definidos anteriormente, ele vai realizar através do método dos elementos finitos os cálculos e com base nesses cálculos ele vai otimizar o nosso projeto baseado no diâmetro, densidade de material e todas as outras condições de contorno do projeto. Bom, portanto, né, o software ele levanta um banco de dados, né, como é visto na imagem, e esse banco de dados ele contempla todas as combinações, né, e tentativas que são realizadas pelo algoritmo de otimização, né? Só que vale ressaltar que nem todas essas tentativas elas são de sucesso, né? Porque mediante a variação desses parâmetros de entrada, né, como o Victor citou, né, o que são esses parâmetros de entrada? São aquelas dimensões que a gente busca otimizar, né, que a gente busca modificar de forma a atender o objetivo e as restrições, né? Mediante a modificação desses parâmetros, podem haver erros de construção, de formação de malha, né, entre outros, né? Porque uma vez que essas dimensões são alteradas, tudo precisa ser refeito pelo próprio software, né? Então, a malha ela é refeita, o eixo ele é reconstruído para que então os parâmetros de saída sejam calculados, né? Pode passar, por favor. Bom, com isso, né, o software ele traz, após já a solução do problema, os gráficos que demonstram todas as tentativas de combinação dos dados, né?
para cada um dos parâmetros de entrada. É interessante a gente observar nesses gráficos que ao final do processo os dados eles começam a convergir, né? Então, ao fim do gráfico, a gente observa que eles tendem a uma linha reta, né? Se aproximando bastante já do valor otimizado, né? Pode passar, por favor. E com isso, finalmente, né, o software ele traz 3 candidatos potenciais à solução, né? Então, temos aí o primeiro candidato, o segundo e o terceiro, e cada um deles apresenta algumas diferenças, né, entre eles. Desses 3, a gente optou a solução número 2. Né? A solução número 2, ela contempla o menor valor de massa possível, né? Mesmo que ela possua um fator de segurança sutilmente inferior às demais soluções. Pode passar? E aí, com base na escolha, né, desse candidato à solução, a gente realizou alguns cálculos, né? Então, os primeiros cálculos foram com relação aos desvios relativos em relação à massa original do eixo, né? Então, nós temos que a massa final obtida, ela foi de 345,43 kg, enquanto a massa original era de 349,6 kg, né? Então, o nosso eixo otimizado, ele apresentou um desvio de menos 1,19%, ou seja, a gente conseguiu reduzir a massa do nosso eixo em aproximadamente 1,2%. Já o desvio em relação ao fator de segurança, né, o final, né, que foi o obtido com a otimização, foi de 4,38, enquanto o do eixo original era de 4,17. Né? Então, mesmo reduzindo a massa em 1,2%, nós conseguimos um aumento considerável do fator de segurança. Né? Esse valor de desvio de massa parece ser bastante sutil, né? Mas é importante a gente salientar também que em um conjunto ferroviário existem muitos eixos, né? E todos esses eixos são extremamente pesados, né? Então, por volta de 350 kg. Então, a massa total reduzida, se nós formos levar em consideração um trem hipotético de 100 vagões, por exemplo, que é normalmente o que esses trens de carga, por exemplo, possuem, como cada vagão possui 2 bugs e cada bug possui 2 eixos, nós temos um total de 400 eixos, né? Então, a nossa redução de massa passa a ser maior do que 1,5 toneladas, né? E essa carga, ela pode ser convertida, né? Essa massa de eixo que é reduzida pode ser convertida em carga transportada, o que é economicamente muito interessante. Pode passar. Bom, então, a nossa conclusão, né, com a realização desse trabalho, a equipe ela pode perceber que o ANSYS, assim, ele é um software muito poderoso no que diz respeito a simulações de situações reais e também aplicação de métodos de otimização. Só que, por outro lado, é necessário também que haja uma comunicação entre a metodologia de projetos, todos esses métodos que foram usados, e essa ferramenta poderosa, né? Uma vez que o conteúdo que foi abordado na disciplina, ele permite a gente atacar os elementos que são mais críticos, as regiões que são mais críticas dentro desse sistema, né? E também documentar planejamentos, compreender causas potenciais de falhas durante a execução do projeto, entre muitos outros aspectos. Bom, acredito que seja isso, professor.